Bom dia, menino. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos no quadro, né? Trazendo assim para nós um quadro novo, dizendo assim, para nós refletirmos, né? E crescer na graça e no conhecimento. Vamos ler versículos, textos, mas nos perguntar por quê? Como entender este texto ou esse versículo, como queira. Tá bom? Pega a visão, vamos lá. Não esqueça, menino, não esqueça de nossos vídeos. Começou a ver, ó, curte nossos vídeos para que nós venhamos a crescer juntinho na graça e no conhecimento. Vamos fazer esses videozinhos, né, de reflexão, para entender alguns textos, né, que é nos falado e que a nossa mente leva para outro lado, outras coisas que a gente às vezes não entende a real explicação da Bíblia, né? Que às vezes leiam para a gente um texto, mas nos leva na mente a pensar em outras coisas. Né? Presta atenção, tá entendendo o negócio? Então vamos entender o que está escrito na Bíblia, à luz da Bíblia, à luz da interpretação do que já está interpretado. A hermenêutica, que entendeu? É bíblica. A hermenêutica, a Bíblia já é interpretada por si mesmo. Entendeu? O problema é que quer ler assim e fala outra coisa. A tua mente não compreende o que já está escrito. Tá entendendo? Mas vamos fazer alguns videozinhos falando de alguns textos que a gente está acostumado a ouvir. Entendeu? E à luz da Bíblia, pra gente assim crescer um pouquinho na graça e crescimento. Entendeu? Mas não olha pro mensageiro, não. Olha para a mensagem que a gente vai crescer na graça e no conhecimento, porque é o conhecimento que liberta. Eu quero me libertar. E você? Presta atenção, hein? Vem comigo. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. O nosso texto base hoje está aqui no capítulo 21 de João, né? Ó, Jesus aparece a 7 discípulos. Então é bom entender nesse capítulo que Jesus já era o quê? Crucificado. Ele estava ali aparecendo normalmente, conversando com os seus discípulos, dando as últimas instruções. Aqui no versículo 17, ele disse pela terceira vez com Pedro, né? Perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Porque aqui ele estava perguntando sobre um tipo de amor, porque nós sabemos da história, né? Pedro andou com Jesus ali, mas não entendeu nada, né? Que ali Jesus estava cumprindo João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, né? E deu o quê? Pela vida eterna. Mas Pedro ficou triste porque, né, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, né? Presta atenção, hein? Então aqui, ó, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas eram de quem? Né? Do Jesus Cristo, já glorificado. Não é do Jesus de Nazaré. Mas todos ganham alma para o Jesus de Nazaré, né? Não é isso, verdade? Presta atenção, hein? Jesus disse para ele essas coisas, perguntou a ele pela terceira vez e tudo mais, e mandou ele apacentar as ovelhas. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro que havia de glorificar a Deus, né? Então, porque o nosso assunto hoje é sobre as mortes dos discípulos, dos apóstolos, né? E os seus sucessores, que depois que os apóstolos morreram, veio o quê? Aqueles que levou a palavra do caminho para frente, né? Entre os bispos e tudo mais. Aqui, ó, Jesus e o outro quê? Discípulo, né? O outro discípulo, né? Presta atenção. Aqui é Pedro, vocês leem direitinho, é Pedro perguntando sobre o João, né? Senhor, quem é o traidor, né? Presta atenção, presta atenção. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a este, que é o João, né? Falando sobre João. Agora é bem que vocês prestem atenção, Jesus já era o glorificado, hein? Não era mais o Jesus de Nazaré. E ele falou aqui, ó, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem, o que com isso?
Entendeu? Então não era mais Jesus de Nazaré. Entendeu? Presta atenção, porque ele, né? Depois que ele andou até, apareceu por mais de 500 pessoas, ele subiu e voltou, né? Mas voltou em glória, não em aparência física. Para o quê? Para a justiça, derrubar o templo físico, concluir o que Mateus 24 foi profetizado por Jesus de Nazaré, derrubar o templo físico para arribar o templo espiritual verdadeiro, né? Ele disse, o Jesus de Nazaré pregou, né? Onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então ele estará o quê? Fisicamente? Não, mas já na sua glória espiritual, entendeu? Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não iria morrer, mas não foi isso que Jesus disse, né? Jesus falou apenas que ele estaria vivo quando ele voltasse. Entendeu? Me presta atenção. Então só o João estava vivo quando Jesus voltou. João viu milhares e milhares de anjos. Entendeu, menino? Mas alguns daqueles que o traspassaram também estavam ali. Dos apóstolos foi só João. Então só João viu, né, a volta do Jesus, né? Agora glorificado, né? Só o apóstolo João, só ele viu, não é verdade? Preste atenção. Mas dos apóstolos, porque outros olhos viram, né? Tá aí lá em Apocalipse 1:7, né? Todo olho verá, todo olho que estava, né, ali físico, viu, né? Todo olho verá, toda língua confessará que aquele Jesus de Nazaré era realmente Filho de Deus, né? Aí você vai lá em Mateus 16, versículo 28, quando ele fala assim, Jesus está falando assim, ó, muitos que estão aqui vão ver, né? Vão estar quando eu voltar. Não é verdade? Preste atenção, hein? E muitos daqueles que estavam ali, que crucificaram ele, né? Lá em Apocalipse 1:7 diz que muitos, até do que fez ele ali, né? Botou as coroas de ouro, jogou vinagre nele, muitos estariam ali. E as tribos também, né? Por isso que ele, assim, falou para João, né? Assim, mandou as cartas, aquelas mensagens para as 7 igrejas da Ásia, que Paulo, né? Que Paulo, assim, pregou o evangelho, né, do reino eterno, vamos dizer assim, mas que estava voltando na mente, não estava entendendo, não entendiam, né? Então, ó, Gálatas insensato, quem foi que fascinou vocês? Foi a lei ou foi agora o Cristo crucificado, né? Lê lá, Gálatas 3. Então, ali foi esse evangelho eterno pregado, né? Pregado a toda criatura. Está lá em Colossenses, acho que 1, versículo 23, se me falha a memória. Entendeu, menino? Então vamos falar aqui um pouquinho, né, disso, porque Jesus estava ali falando com Pedro para falar que ele sofreu e eles também iriam sofrer, né? Jesus morreu na cruz, não é verdade? O Jesus de Nazaré, não é verdade? Ali findou, né? Ele era semelhante ao Filho do Homem, mas findou ali a jornada dele na cruz. E muitos dos apóstolos, né? Os apóstolos iriam sofrer também, né? Iriam sofrer aqueles que estavam confessando aquela fé. Então vamos falar um pouco. Os apóstolos, eles foram escolhidos, né? Para levar a mensagem, a palavra, né? Os discípulos também, né? Discípulos faz discípulos, não é verdade? Preste atenção. O importante é levar os feitos, os propósitos, né? Em prol o quê? Do objetivo divino. Quer passar um para o outro, né? Assim, aquilo que vem do céu, não é verdade? Vamos, ó, Salmo 121, né? É olhar para o céu, que é de lá que vem o socorro bem presente, né? É de lá que vem a alegria também, vem tudo mais. Então, falando assim, eu anotei aqui mais ou menos, que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Segundo a
a história, né? André, o irmão de Pedro, né, foi torturado e crucificado por negar, né? Por negar a fé, né? Por negar a fé neles, né? Porque ficou assim do lado do caminho, do povo do caminho, aí foi, né, decepado. João, né? O apóstolo João, sabemos que ele foi o único que estava vivo quando Jesus voltou, né? Quando Jesus voltou. Então, ele morreu com 103 anos, para que se conta a história, porque Jesus voltou no ano 70, né? Voltou na glória, não foi corpo físico, entendeu? O corpo, Jesus não era nem voando, entendeu? Ele veio, ele e todos os anjos, entendeu? De corpo, o quê? Verdadeiro, celeste, entendeu? Para poder ali concluir, né? Aquela transição que foi do reino ali físico, o homem do primeiro Adão, para o reino estabelecido do segundo Adão, né? Que era espiritual, né? Se você for lá em 1 Coríntios 15, ler tudinho, bonitinho, meditar, tu vai entender, entendeu? Presta atenção, essa história do primeiro Adão e segundo Adão. Que um trouxe, que um fez, o que o outro fez, entendeu? Presta atenção. Então, esse apóstolo João, é bom sempre lembrar que é o mesmo Marcos, entendeu? O João Marcos. Então, tem ali o livro, o primeiro evangelho foi escrito por Marcos, né? Que é o mesmo João, né? E o João, depois teve o livro, o Evangelho de João, depois teve lá as cartas, primeira, segunda, terceira, se não me engano, a carta de João, não é isso? E o Apocalipse também, que foi assim já o crucificado, Jesus crucificado, né? Ele apareceu para ele, mandou, né? Levou assim as mensagens. Presta atenção. Então, Filipe, ele morreu no ano 54, né? Morreu acho que de morte morrida, né? Morte natural. Entendeu? Presta atenção. Então, Marcos, que já falei que é o mesmo João Marcos, né? Então, sabemos que ele morreu com 103 anos depois, que ele primeiro ficou preso na ilha de Pátimo, entendeu? Tá. 5. Bartolomeu foi o quê? Judiado, né? E decepado. Bartolomeu, entendeu? Mateus, né? Eu lembro do Mateus. Mateus foi o quê? Foi odiado. Ele era odiado pelos judeus, né? Porque ele era um traíra, né? Ele trabalhava lá para os romanos, entendeu? Presta atenção. Ele morreu no ano 60, né? De morte desconhecida. Alguns dizem, uma história fala que ele morreu queimado. Tomé, ele foi fiel, né? Ele foi fiel, né? Até a morte. Mas ele morreu, tanto que ele morreu e virou o quê? O São Tomé. Já ouviu falar? São Tomé. Menina, presta atenção. Simão foi o quê? Cortado ao meio. Entendeu, Simão? Presta atenção. Mas não é o Simão Pedro, entendeu? Que tem dois, não, entendeu? Presta atenção, o outro. Foi cortado ao meio, né? O Tiago de Zebedeu foi o primeiro a ser o quê? Decepado, entendeu? Presta atenção. E o Tiago de Orfeu foi o quê? Crucificado, entendeu? No ano 62. Judas Tadeu, né? São dois Judas. Judas Tadeu morreu no ano 70 também, né? No ano 70, no ano da confusão, que Jesus veio ali para derrubar o templo físico, né? Foi que o filho do homem, Tito, filho de Vespasiano, né? Do Império Romano, entrou ali para concluir, né, aquela profecia de Jesus de Mateus 24. Então, Judas ele morreu nesse ano 70. Agora, o Judas Iscariote, né? Ele morreu o quê? Enforcado, né? É aquele que traiu Jesus lá e teve problema com o dedo na orelha, entendeu? Cortou, perdeu o pão duro. Entendeu, menino? Vai prestando atenção que a gente
cresce na graça e no conhecimento. Mas o que nós queremos falar é que depois da morte, né, dos apóstolos, né, vieram os sucessores, né? O cristianismo é história criada por Constantino, né, nos anos 300. Então, o cristianismo, entendeu? Foi criado nos anos 300 por um imperador Constantino. Então, isso nós vai rolar esse entendimento no próximo vídeo, entendeu? Então, nós estamos assim, falando sobre a morte dos apóstolos, entendeu? E no próximo vídeo vamos estar continuando falando sobre a morte, quem foi a morte dos sucessores, né? Falar um pouquinho de alguns, né? Inácio de Antioquia, né? Policarpo, Justino, entendeu? Quiser começando a entender a história de lá pra cá, bonitinho, até chegar nós, entendeu, menino? Presta atenção. Então, vamos falar sobre quem escreveu, né, essas algumas cartas mesmo, por que alguns livros foram tirados, né? Porque chamaram de chama-se apócrifo, né? Os que foram tirados, mas que alguns a Bíblia Católica traz, né? Mas não todos, muitos nem entrou, entendeu? Preste atenção. E nessa que foi feita pelo protestante, né? Que são os evangélicos. Então, foi tirado os livros, os 7 livros, me parece, da Bíblia do católico, né? Mas foram muitos outros livros tirados, entendeu? Porque o pessoal não, para ninguém ter acesso, entender realmente que é a verdade, entendeu? Eles tiraram, cortaram. Uns falam, entendeu? Tirou por quê? Porque de Malaquias para o livro de Mateus foram 400 anos de silêncio. Então eles falam que foram esses livros apócrifos que eles não aceitaram, né, para a Bíblia, a coleção de livros, que eles falam que foi escrito nesse período e que não tinha o quê? A inspiração de Deus, porque foi um período, né, que Deus, ele deixou o povo assim à vontade, entendeu? Presta atenção, não falou com a terra. Conta-se a história. Mas nós, lendo, né, compreendendo, porque você só sabe se a laranja está azeda ou doce se você chupar ela, né? Então a gente só sabe realmente a história se você conhecer a história. Não só de ouvir falar, mas você conhecer realmente. Então, você conhecendo a história, você vê que realmente muitas verdades que o divino gostaria que nós realmente soubéssemos para se libertar, e realmente está nos livros apócrifos, né? E muitas coisas que nós, da Bíblia que nós usamos, entendeu? Eles assim, pegaram dos livros apócrifos, mas botaram do jeitinho deles. Vê se tá entendendo como é que foi o negócio. Escolheram lá algumas coisas que ele não podia fugir, aí pegaram. Por exemplo, o livro de Enoque foi tirado, mas se você for lá, acho que no livro de Judas, fala sobre Enoque, entendeu? Tem outros aí, depois eu vou fazer uns vídeos mostrando, falando sobre isso. Então tem o evangelho de Nicodemos, lembra que eles botaram no livro de João a passagem que Nicodemos foi lá de noite conversar com Jesus, né? Tava querendo saber, entender mesmo, né? Não tem? Então, tem o evangelho de Nicodemos, né? Porque ele conversou com Jesus, Jesus passou o mistério para ele, entendeu, menino? Presta atenção, hein? Então foi tirado, entendeu? Então tem muita coisa assim que a gente não consegue alcançar, porque realmente o homem, ele botou só aqueles livros que eles conseguiriam o quê? Ser intercessor, porque ele não quer que a gente se põe na mente, só ler, né? Que eles puderam tirar que Jesus Cristo foi o único mediador entre a terra e o céu, né? Presta atenção, há um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Ele é o eu sou, né? O grande eu sou. Né? Ele falou para lá Moisés, vai lá, me fala,
Faraó, fala quem você quiser, que eu sou o que mandou, entendeu? Igual nós aqui agora estamos falando, né? Porque o eu sou mandou, entendeu? Escolheu, igual ele falou para Jeremias, Jeremias, foi eu que te escolhi, menino, presta atenção, antes de você estar no ventre da tua mãe, menino, eu escolhi você e eu te designei para que você fosse profeta, entendeu, menino? Presta atenção. Então é isso, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre esses homens, né? Esses homens que levou, assim, o evangelho, que aconteceu, como vamos estar falando, como começou, né? Arribar no período de Constantino, arribar de novo os templos, e depois foi indo para frente. Aí temos veio a congregação, né? A igreja congregacional, tem anglicana, né? Aí tem variedades, né? Temos a neopentecostal, que foi a última que entrou, né? Assim, vamos falar um pouquinho do movimento da Assembleia de Deus, né? O que é avivamento, vamos estar falando mais para frente, aonde começou, né? Por causa do evento da Casa Azusa, que me fala a memória que fala, né? Então vamos estar esmiuçando isso, entendeu? Presta atenção. Então tem vários caminhos que nós vamos estar, assim, falando alguma coisa, só para a gente estar entendendo, né, o caminho da espiritualidade e religiosidade, que elas andam-se juntinhas. Mas nós temos que entender para que lado nós está, entendeu? Temos que entendeu? Tem que estar melhor para poder entender o outro lado, entendeu? Não pode só ser religioso, entendeu? E também não pode, entendeu? Assim você querer ser mais bambambam espiritual do que os outros, entendeu? Presta atenção. Então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o fruto do Espírito, tá bom? Gálatas 5:22. Beijo! Então vamos ficar por aqui hoje. E no próximo vídeo vamos falar mais alguma coisa sobre esses assuntos. Porque a gente sabendo desses assuntos, aí a gente entende melhor os textos e contexto da Bíblia. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, Pai seja convosco. Fica aí com a meditação desta palavra de hoje. Do capítulo 21 de João, que Jesus falou, Jesus já crucificado. Você não pode esquecer que não é o Jesus de Nazaré, Jesus ali já estava em espírito, falou ali para Pedro, se eu quero que João esteja vivo quando eu vier, o que tu tem com isso, menino? Né? Aí então, desse jeito, entendeu? Então vamos lembrar que ele voltou, mas não voltou em aparência física, ele voltou, foi a justiça. Mas por que você está falando isso? Então é só se tu vir a missão dele, o que foi? Está em Isaías 61, ele veio para libertar, no versículo 2 está falando que ele veio para o dia da vingança do Senhor. Aí é fácil de tu entender, entendeu? Então ele concluiu da cruz até o ano 70 descer, que foi quando ali o Tito entrou ali, o filho do homem Tito entrou ali, né? Porque houve as revoluções, nação contra nação, a nação contra a nação foi a nação foi Judas, né? Com os judeus com os romanos, a briga deles, né? E as nações, todo mundo. E ele até falou ali, se me falha a memória, está em Mateus 24, ali no partir do versículo 15, né? Que diz, quando isso acontecer, vocês vão por montes, vocês sobem ai das grávidas, entendeu? Aí depois nós vamos fazer um vídeo para entender por que falou que ai das grávidas, entendeu? A gente vai entender, entendeu, menino? Então vai para aqui, vai para ali, entendeu? Que um vai ficar, outro vai, vamos entender isso também, né? O que foi que aconteceu com o que foi e o que ficou, entendeu? Porque assim, um vai ser retirado, que nós aqui entendemos que o que fica é que, né, que deu ruim, né? Que o urso foi pro céu, né? Não é nada disso. Não podemos fazer um vídeo também explicando isso, entendeu? Presta atenção. O que essa passagem quer dizer, entendeu, menino? Então vamos entender a Bíblia como ela é.
Entendeu? Presta atenção. Assim como todo mundo confunde, fala que Mateus 24 falando do fim do mundo. O fim do mundo. Aí foi o fim do templo de Jerusalém. Beleza? Presta atenção, hein? Beijo. Fica com Deus. Se inscreva. Deixe seu like.